Em capítulo 6 de Mateus, nós estamos ouvindo Jesus nos dar uma orientação para a gente buscar um alinhamento das nossas emoções, pensamentos e vontades para que a gente possa viver em plena união com o Pai, Filho e Espírito Santo. E chama isso, em João capítulo 17, ser um. Ser um. Ele alerta para nós que nós temos um problema para enfrentar a nossa caminhada aqui neste mundo. É muito fácil a gente viver internamente com uma mente dividida. Também eu descrevo isso como dobras na alma, dobras na mente, emoções e vontades, como se fosse uma mangueira que você quer usar para a água passar, mas ela dobrou, travou, e tem que ter alguém que chega e ela dá uma destravada e você pode ter o fluir da água. Na vida interior de um cristão, nós temos que ouvir a voz de Jesus nessas áreas de generosidade, de oração, de jejum. Agora ele continua, agora ele muda de assunto, ele começa a falar de dobras na alma relacionado com coisas materiais, especialmente o dinheiro. Então vamos deixar ele, como devo sempre fazer, ter a palavra final sobre riqueza. Só tem uma riqueza que deveria ser a riqueza que a gente quer. Ele fala de uma riqueza espiritual, mas a nossa tendência é querer a riqueza espiritual, mas a gente divide a mente para coisas materiais. Não é que a gente não pode ter coisas materiais, mas nossa riqueza principal tem que ser o que ele vai descrever agora aqui. Diz assim Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus fala uma coisa interessante também em João capítulo 17. Ele fala que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Isso quer dizer que eu preciso enxergar minha realidade como sendo alguém que vive aqui, mas esse não é o meu destino final. Então eu não quero guardar coisas aqui, porque o mundo é um lugar inseguro e cruel, e tem pessoas prontas para tirar tudo que você tem. Mas quando você faz seu investimento na vontade de Deus, é uma coisa muito importante também. Quando você faz investimento em pessoas, amando elas, você vai acumulando riqueza. Riqueza. Muita gente queria ter milhões e milhões e milhões de reais. Eles talvez querem isso para abençoar sua família e outras pessoas. O problema é que esse tipo de riqueza é temporário. Alguém me falou uma vez que me ajudou, e essas palavras de Jesus estão me ajudando agora mesmo, é que a melhor coisa para você fazer investimento é investir na vida de outras pessoas. E você vai ser inesquecível. As pessoas da minha infância que investiram em mim após a morte do meu pai, não sabiam que eles estavam me dando a coragem de avançar. E eu posso fazer uma lista dessas pessoas. E eu considero essas pessoas, muitas delas que já faleceram,
que eles me deram uma riqueza, eles me deram sua atenção, eles me deram seu tempo, em alguns casos me deram dinheiro e apoio para avançar na minha vida. Então Jesus está nos chamando e dizendo, tudo no mundo visível é temporário, mas o amor é eterno. Então, se você quiser ser uma pessoa rica em termos espirituais, faz investimento naquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza pessoas. Se lembra que Jesus nunca acumulou na vida dele bens. Se lembra que Jesus também nunca falou para os seus discípulos manifestar sua espiritualidade através de ganhar dinheiro, através da espiritualidade ou trabalho pastoral ou como apóstolos. Hoje em dia, a gente carrega essa marca da prosperidade financeira como uma declaração da nossa espiritualidade. Aqui Jesus está dizendo, não é por aí. Invista nas pessoas. Faz contribuição nas pessoas. E sua vida será uma aventura e inesquecível. Eu quero que alguém, depois de eu sair desse mundo, saber que eu fiz um investimento sem querer retorno financeiro, mas eu queria libertar o amor de Deus na vida de uma outra pessoa. Para mim, isso é a maior riqueza. É lindo isso, não é? Quando deixa Jesus falar para você, ele faz o ajuste, sua mente vai desdobrar, suas emoções vai desdobrar. Você pode ter dinheiro sim, você pode ter uma casa sim, você pode ter um carro sim, mas você vai ver tudo aquilo como temporário, mas a qualidade do seu amor é uma coisa eterna, permanente e não será esquecida. Jesus continua, ele fala sobre a maneira que a gente olhar para pessoas, olhar para a realidade, e a gente tem que focar na direção certa, porque a gente tem uma tendência de dividir nossa atenção em duas direções diferentes. Ele fala assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, tudo que o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Tem uma regra, o que ganha sua atenção ganha você. Então, a atenção sempre é levado para aquilo que brilha mais. Entendeu? A gente presta atenção naquilo que mais chama a nossa atenção. Por isso Jesus disse que ele é a luz. E ele levou a gente para o reino das trevas, para o reino da luz. Então o que ele está dizendo ele está dizendo assim, a maneira que você deveria olhar para o mundo é pela luz da vida de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é também luz. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente chama luz. Chama luz, verdade. Porque se não tomarmos cuidado, a gente começa a chamar trevas luz. Se você olhar para João capítulo 3, e Jesus disse, eu não vim julgar, mas eu vim para revelar e ser luz, para que você pudesse discernir entre trevas e o que nasce em Deus, o que não nasce em Deus. Para mim, na luz da Bíblia, eu aprendo muitas coisas verdadeiras. Mas quando eu quero realmente alinhar minha vida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu olho para Jesus. Se combina com Jesus, então eu quero aquilo. Se não combinar com Jesus, eu quero rejeitar aquilo. Eu fui criado nos Estados Unidos e muitos dos problemas sociais dos Estados Unidos, que continuam
sendo assunto de brigas, poderia ser solucionado muito rápido se a gente permitisse Jesus falar e revelar para nós a luz, a verdade. O assunto escravidão, durante os séculos e séculos, nos últimos 2000 anos com certeza. A gente poderia ter feito essa pergunta: na sua luz, Jesus, eu deveria possuir uma outra pessoa para resolver os meus problemas? Agora, fica óbvio para mim que a luz diz escravidão é uma ofensa, é um pecado. Mas por que pessoas, meus antepassados ou outras pessoas, por que eles não conseguiram enxergar isso? Porque eles não começaram na luz de Jesus. Eles começaram na luz da economia e o que daria certo para garantir o futuro para seus filhos. Então, é uma mistura de motivações e atenção. Leva todo o pensamento cativo para Cristo. Você quer ser olhos bons. Eu tenho percebido que eu posso olhar para uma pessoa e avaliar ela com o olho mau, ou ruim. Ou eu posso olhar para a pessoa e olhar para ela e avaliar como sendo uma pessoa preciosa. A mesma pessoa. Agora a pergunta é, como é que Jesus vê ela? Como é que o Pai vê ela? Meu inimigo, que ele me chama para amar, eu posso ver. Mas eu tenho que ver ele não como eu quero vê-lo, mas como o Pai, Filho e Espírito Santo estão vendo aquela pessoa. Aí sim, eu posso chegar até o ponto de poder amar o meu inimigo, porque eu estou vendo o meu inimigo como alguém que Deus tem interesse em amar. E ele talvez até vai me chamar para ajudar com esse projeto. A riqueza, ele fala disso, ele fala da luz, e ele fala dessa nova parte, número 6, uma lealdade. Nós temos que ser leais, mas nossa lealdade tem que ser para Deus e não os homens. Eu entendo que a gente precisa de pessoas perto da gente que têm lealdade, são pessoas honestas, mas na espiritualidade que Jesus está dizendo aqui, tome cuidado dividindo sua lealdade com Deus e outras pessoas. Sua lealdade principal tem que ser com Deus. Olha como Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que ele fala isso? Porque é impossível manter duas lealdades. Você vai ter que escolher eventualmente. Se você tem lealdade para o dinheiro, quando começa a desaparecer o dinheiro, você vai fazer tudo para guardar o dinheiro, ganhar mais dinheiro para resolver seus problemas, porque o dinheiro é o seu Deus. Agora, se você está com Deus, é bem provável que você vai passar tempo onde você não tem recursos, mas você tem um recurso divino e você tem que escolher. A situação no mundo que Jesus está descrevendo é que no sistema do mundo, eventualmente, todo mundo declara em carne e osso onde está a sua lealdade e quem é meu Deus. Não será difícil Deus julgar a gente no fim dos tempos, porque Ele vai saber onde ficou nossa lealdade. Então Jesus, Ele fala para nós, decida qual é aquilo que é melhor para você e o que é aquilo que leva você a amar. Aqui no Brasil eu tenho visto que pessoas que têm dinheiro, eles sempre estão tentando escapar da realidade.
e viver uma ilusão, porque eles acham que o dinheiro dá o conforto, dá proteção, mas todos nós vamos morrer e aí pessoas vão brigar sobre o dinheiro que a gente deixou aqui. Mas se a gente amar, então depois da morte, a pessoa lembra da qualidade do nosso amor, que sempre é o alvo da nossa lealdade para Deus. E se lembra que nós somos enviados, Jesus disse, como Deus amou ele nos envia. Então Jesus tinha uma mente totalmente alinhada, emoções alinhadas, e ele chama a gente aqui. Uma prática boa nesses 6 que você acabou de ouvir, da voz de Jesus, é achar um lugar de silêncio, fica sozinho e peça para Jesus revelar se você está alinhado. Ele vai te dar um toque. Tem um versículo que eu gosto muito, é chamado em Colossenses, que diz: deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Fique quieto, leia o trecho e deixe ele afirmar onde você está. Certamente, quando eu faço isso, eu tenho que confessar muitas vezes que minha mente dividiu, ou aquela mangueira da ilustração travou, então eu preciso voltar para a voz de Jesus, realinhar e viver um dia de cada vez.